Agora, quando não funcionam esses remédios, comprimidos, quando repõe o hormônio também, se for o caso de reposição, a gente tem que checar a próstata, porque vai repor o hormônio, é obrigatório checar a próstata. Isso, como urologista, a gente faz tudo, numa avaliação desse paciente. Se não funciona, nós temos que pensar na prótese. A prótese peniana, ela é implantada, eu comentei com vocês a respeito da túnica, que é essa membraninha aqui. Quando eu faço a incisão na túnica, que eu cheguei nos corpos cavernosos, não precisa destruir isso daqui para colocar a prótese. O corpo cavernoso é um tecido esponjoso. Eu posso empurrar esse corpo cavernoso para o meio e criar um espaço para colocar as próteses, o cilindro da prótese. Ah, é lateralmente, então? Lateralmente. Tá? E aqui, as artérias que trazem sangue para dentro do pênis, e esse enchimento desses corpos cavernosos residuais ainda persiste. Na verdade, a prótese só viria para dar sustentação a esse pênis. E assim, doutor Paulo, pode falar. A sensibilidade é preservada. A capacidade de ter orgasmo e ejaculação é preservada. Não é que a prótese vai artificializar o pênis. Mas existem, a gente está vendo até aqui, o material que o senhor trouxe, alguns tipos de prótese, né? São quantos tipos? Existem a prótese maleável, que ela é colocada, como eu falei, paralela aos corpos cavernosos, preservando grande parte dos corpos cavernosos e as artérias. E quando o homem não for utilizar, isso fica tudo interno, não é nada visível. Ele coloca na posição de repouso. De quanto em quanto tempo tem que trocar esse tipo de prótese? Enquanto ela estiver funcionando, não precisa trocar. Não existe aquela coisa que nem o silicone de 10 em 10 anos, nada disso? Não. Muitas vezes a troca da prótese mamária na mulher está mais relacionado a uma flacidez da mama. Então já vai corrigir uma flacidez, já troca a prótese, que adapta melhor. Aqui, como é o aspecto funcional, recuperar uma função, enquanto estiver funcionando não precisa trocar. Essas próteses hoje duram praticamente quase que a vida toda. Dificilmente ela dá problema. O paciente que recebe essa prótese, ele tem uma orientação psicológica, normalmente, é indicado ou ele trabalha... Primeiro, ele não tem um conceito de como é essa prótese. Ele acha que vai ser totalmente artificial, e não é. Na verdade, ela dá o que ele perdeu, que é a capacidade de sustentar a rigidez até completar o ato. O resto é tudo igual. Ele precisa do desejo, ele precisa da o desejo é hormônio. ereção. O desejo é hormônio. Então, se não tem desejo com ou sem prótese, se eu repuser o hormônio, ele vai passar a ter desejo. A ejaculação, se o homem se masturbar, mesmo sem ereção, ele tem ejaculação e tem orgasmo. Então, mesmo o paciente que tem problema de ereção, se ele se masturbar só por estímulo na glândula, ele tem ejaculação e orgasmo. Então, ele consegue ejacular. Consegue ter ejacular e orgasmo. E não consegue uma penetração porque não tem firmeza. Então, a prótese só vai dar o que ele perdeu. Ele não perde as outras funções. É uma colaboração para todo o processo. Exato. Não é? E essa prótese, a maleável, quando for efetivamente usar, ele põe na posição de penetração. Já as próteses infláveis, tudo isso fica interno. Nada visível, nada visível. Existe essa bombinha que é colocada no escroto, ele palpa, sente e pressiona e ela vai encher de líquido. É o soro, o mesmo soro que toma na veia. No caso de uma hidratação. Essa prótese ela dá rigidez, ou seja, vai dar sustentação, e ele vai desinsuflar e ela vai dar flacidez. Ela dá flacidez para ele usar uma sunga, ou seja, pode fazer tudo. E é uma coisa muito sutil também, como você falou, isso aí fica escondido. Sutil. Tudo interno. Tudo interno, tudo. Não é que ele vai ter que ficar se bombeando, não é aquela coisa. Né? É super discreto. Aquele enchimento residual que ele tem, ele persiste com aquele enchimento residual, ele dá um apoio hidráulico para manter. Pra você ter uma ideia, eu tenho pacientes que optaram não falar para a esposa, porque achavam que ela não ia aceitar e coisa do tipo. Que eu fiz um implante
E as esposas não sabem até hoje. Ou seja, dá para ser discreto, mesmo com a prótese. É uma opção, né? Desculpa perguntar, mas é que o internauta já está me xingando aqui, o P11, que ele está falando que eu não estou dando atenção. Ele perguntou, doutor Paulo, se o SUS também cobre esse tipo de cirurgia. O SUS também cobre, o implante de prótese é coberto pelo SUS, e ele deve procurar um serviço público, né? Hospitais universitários, hospitais públicos, que o SUS cobre esse tipo de cirurgia sim. Ah, legal. Vai ter uma reclamação, a gente vai ter que encerrar, já estão levantando a plaquinha lá, mas tem uma reclamação do Penthouse aí, tá brigando com a gente aqui, acho que a gente abandonou muito tempo a internet. Como é que é a história aí? Não, que ele queria que perguntasse, e aí como a gente estava almoçando nesse programa... Se não é pra fazer a linha cega, de forma alguma. O programa é feito pra você, a gente precisa da sua participação, não é? Exatamente. Bom, tem o Isaac também, só para finalizar, a última pergunta, o Isaac perguntou o seguinte, como que ele pode, quais são os tratamentos para ejaculação precoce? É remédio, como é que funciona esse tratamento? A ejaculação precoce, primeiro tem que avaliar se o pênis tem uma funcionalidade normal. Às vezes ele tem uma curvatura que dobra, fica escapando, ele fica ansioso porque fica escapando, fica ejaculador precoce. Então tem que avaliar se ele não tem uma fimose, um freio curto que dói. São todas essas avaliações. Primeiro, avalia funcionalmente, é normal. Se for normal, a gente parte com remédios para retardar a ejaculação. Os remédios na família dos antidepressivos, eles retardam a ejaculação. Também tem medicamentos que diminuem a sensibilidade da glande, se for uma hipersensibilidade na glande. Existem cremes com ligeiro anestésico que passa, lava antes de se relacionar, e isso também retarda. Ou seja, tem tratamento, só não pode ficar fechado no seu mundo e não procurar ajuda médica. Só não pode deixar de se descobrir, deixar de se tocar, deixar de se conhecer. E se você achar que tem alguma coisa errada, ou mesmo se você achar que não tem nada errado, o ideal é que você faça, marque uma consulta, passe por um médico e veja que está lá tudo em dia, tudo em ordem e as dúvidas sejam esclarecidas, não é isso, doutor? A internet facilitou bastante isso. Inclusive, se as pessoas que estão nos assistindo não teve oportunidade de responder, elas têm a oportunidade de eventualmente entrar, eu não sei se eu poderia dar o site. Pode dar o site, a gente inclusive vai colocar no nosso blog o link para o site. Tem no seu site todas as informações, telefone. Então eles vão ter acesso, basta, se não tiver coragem de ir pessoalmente, pelo menos comece pela internet. E tenham coragem, vão pessoalmente, porque tem tratamento, o homem tem que mudar essa postura. E até para fazer um check-up, ver se está tudo ok, né? Testículos. Às vezes nasce um testículo, existe prótese testicular. Prótese testicular, igual tem a prótese mamária. E muitos homens, eu assisti até num desses programas de cirurgias essa semana, o implante de uma prótese testicular de um jovem de 30 e poucos anos, passou uma vida sem um dos testículos, né? E por falta de conhecimento, sem ir em busca. Então eu acho que é importante você se conhecer, é importante que você vá em busca de um profissional qualificado, né? Mais informações nós vamos deixar no nosso blog, anota o endereço aí, www.mulheres... Sem www, mulherespoderosas.blogspot.com. Esse blog está aí na telinha. Também já tem a foto do Dr. Paulo. A chamada, a sinopse do programa de hoje. Você entra lá, deixa o seu comentário, manda a sua sugestão e pega informações interessantíssimas. E sempre na semana seguinte a gente tem o programa na íntegra como uma reprise aí para você. Eu quero agradecer a participação do Dr. Paulo Egídio, que nos honrou com a sua visita aqui, com essa entrevista gostosa e bastante esclarecedora. E quero agradecer de montão a participação do nosso internauta, aquele que está aí fiel com a gente às terças-feiras. Um beijo para você, Karen. Uma ótima semana para todos vocês. Terça-feira que vem a gente está aqui de volta. Esperamos você. Até lá. Tchau.